Hoje é dia 26 de julho e se você ligar a televisão, abrir qualquer jornal, você só vai ouvir falar de uma coisa: o tarifaço, a tarifa de 50% que o governo Trump, o governo dos Estados Unidos, pretende aplicar nos produtos brasileiros a partir do dia 1º de agosto. 1º de agosto está logo ali, sexta-feira chegamos lá. E essa situação traz uma enorme instabilidade. É claro que o ambiente no Brasil ele já é instável por natureza. A gente tem instabilidade interna, uma polarização política muito grande, temos problemas de juros altos, mudanças nas regras fiscais. A gente já tem uma estabilidade interna muito grande. Externamente tem guerra na Ucrânia, guerra no Oriente Médio, agora estourou uma guerra na Ásia. Enfim, o ambiente já está bastante instável, mas essa questão das tarifas trouxe um componente maior, uma instabilidade mais aguda, com impactos imediatos e bastante severos em vários setores da economia que poderão sofrer consequências caso essa tarifa passe a ser aplicada. E aí, quem está em posição de liderança, tanto no setor privado como liderança num órgão público, tem que lidar com essa instabilidade. E esse vídeo é para isso. Eu vou falar algumas técnicas bem simples para você conseguir botar racionalidade nesse processo e saber lidar com essa instabilidade de forma mais pragmática. Então, vamos lá. Quando a gente lida com um momento de instabilidade, cheio de incerteza como esse, é muito importante a gente identificar primeiramente quais são as variáveis críticas nesse processo. E eu diria aqui, nós temos duas grandes fontes de incerteza. Primeiro, qual vai ser a ação do governo americano. E aqui nós temos uma variável. A variável aqui é como será o comportamento do governo americano. Ele pode ter dois estados nessa variável. O primeiro estado é realmente aplicar essa tarifa de 50% a partir do dia 1º de agosto. E o segundo estado possível é não aplicar essa tarifa e continuar com alguma negociação. A outra variável é o comportamento do governo brasileiro. O governo brasileiro pode assumir dois estados nessa variável do comportamento. O primeiro estado é não aplicar nenhuma tarifa em resposta à tarifa aplicada pelo governo americano, ou deixar as tarifas brasileiras da mesma forma como estão hoje. E o outro estado possível é o governo aplicar a chamada lei de reciprocidade e também taxar os produtos americanos no mesmo valor. Então, nós temos aqui uma situação de duas variáveis críticas e cada variável com dois estados possíveis: aplicar a tarifa e não aplicar a tarifa sobre os produtos do outro país. Dessa forma, a gente consegue vislumbrar quatro cenários. Primeiro cenário: o governo americano aplica a tarifa de 50% e o governo brasileiro não aplica a tarifa nos produtos americanos. Essa é uma possibilidade. O primeiro cenário. O segundo cenário: o governo americano aplica a tarifa de 50% e o governo brasileiro também aplica uma tarifa em reciprocidade de 50% sobre os produtos americanos. E o terceiro cenário seria o governo americano voltar atrás, não aplicar nenhuma tarifa e o governo brasileiro também não aplicar tarifa nenhuma. Nós temos um quarto cenário que é possível, que seria o governo americano não aplicar nenhuma tarifa e o governo brasileiro sim aplicar uma tarifa sobre os produtos americanos. Só que esse cenário, esse quarto cenário, o governo brasileiro tarifar e o americano não, é um cenário que não é plausível, ele não vai ocorrer. Porque se ele ocorrer, a gente acaba entrando no segundo cenário, que são os dois países aplicarem a tarifa. Então, eu vou descartar esse quarto cenário. Então, temos três cenários. Primeiro cenário: o governo americano aplica a tarifa, o brasileiro não. Segundo cenário: os dois governos aplicam tarifas. E o terceiro cenário: os dois governos entram em negociação e nenhum dos dois aplica tarifa nenhuma. A gente continua do jeito que está hoje. Então temos três cenários. Obviamente,
O primeiro cenário é o cenário médio, é um cenário de tendência, é a situação que a gente tem hoje declarada, né? O governo americano aplica a tarifa, o governo brasileiro não aplica a tarifa. O segundo cenário é o pior cenário possível. O governo americano e o governo brasileiro aplicam tarifas de 50%. E o terceiro cenário é o melhor cenário possível, que é nenhum dos dois países aplicam tarifas. Então a gente continua com as regras atuais. E aqui a gente já caminha para essa situação. Nós temos três cenários: o melhor cenário, um pior cenário e um cenário intermediário de tendência, que é a situação, manter a situação que a gente tem hoje. Como que a gente lida com esses três cenários? Como que eu lido com um grau tão grande de incerteza? O Michael Porter, ele nos dá uma dica. Ele fala o seguinte: você tem basicamente 5 estratégias possíveis para lidar com esse cenário. A primeira estratégia é a que normalmente a gente faz até de forma inconsciente, que é apostar no cenário mais provável. Então você imagina qual é o cenário mais provável e se comporta como se aquilo fosse se tornar realidade. Nessa situação, é muito difícil identificar qual vai ser o cenário mais provável. Todos os três cenários, eles são muito possíveis de acontecer. Então, é muito difícil você identificar isso. Então, apostar no cenário mais provável, eu diria que é uma estratégia muito difícil da gente adotar hoje. A segunda estratégia é apostar no melhor cenário possível, que seria nenhum dos dois países aplicar tarifas. Você teria uma negociação bem sucedida e a gente continuaria com as regras atuais. Nesse cenário, se você apostar nesse cenário, você vai buscar tirar a maior vantagem possível dessa situação. Então você se prepara para explorar esse cenário se ele ocorrer. Uma terceira alternativa, segundo Porter, é você se movimentar buscando robustez, buscando segurança. Ou seja, você vai procurar tomar medidas, tomar ações para que você consiga resistir em qualquer um dos cenários que ocorra. Então você vai tomar medidas preventivas para não ser muito prejudicado em qualquer um dos três cenários. Nessa opção, você abre mão de conquistar vantagens caso o melhor cenário ocorra. Uma quarta opção é você criar ações que vão te permitir flexibilidade. Se você adotar essa estratégia de buscar flexibilidade, você vai estar tentando ali se preparar para, uma vez que seja definido o que o governo americano e o governo brasileiro vai fazer, você se adaptar rapidamente para poder se encaixar nessa situação. E uma quinta opção estratégica que o Porter menciona é você tomar ações para influenciar os atores que estão tomando decisões nesse caso, para que eles busquem a situação mais favorável para você. Isso daí é o que a gente está vendo agora, quando associações de comerciantes que vão ser muito afetados por esse tarifaço estão se mobilizando para conversar com o Congresso americano, conversar com o governo brasileiro, tentando influenciar as partes para que elas encontrem uma negociação, um termo de negociação que seja o melhor possível. Então você tem 5 estratégias de Porter para lidar com esses períodos de incerteza. Claro, cada uma dessas estratégias tem um trade-off, você sempre vai correr algum risco. Se você apostar ali em uma estratégia de robustez, você vai estar abrindo mão de ganhar alguma coisa se o melhor cenário ocorrer. Se você buscar flexibilidade, você também está atrasando algumas decisões que você poderia tomar, que seriam mais arriscadas, né? Então você tem ali várias opções estratégicas. Eu acho importante
cada um de nós pensar nessas opções, tomar a decisão que for mais conveniente para a sua organização, para a sua empresa, para que você possa superar esse momento de instabilidade extrema que a gente está vivendo. Uma coisa importante é que todas essas opções envolvem risco. E aqui eu falo uma coisa que eu sempre usei nas minhas tomadas de decisão e que eu acho que é muito importante a gente levar em conta, que é o seguinte: numa decisão de risco, quando a gente vai arriscar alguma coisa, a gente só deve arriscar aquilo que a gente pode perder. Muitas vezes eu tive que tomar decisões muito arriscadas, eu sempre tinha esse parâmetro, eu tinha ali uma linha que me mostrava, olha, até aqui eu posso arriscar, porque se não der certo, o que eu perder, eu continuo sobrevivendo com o que sobrou, né? Eu não comprometo a minha sobrevivência se eu arriscar aqui dentro desse limite. Então é importante que cada um, cada líder, cada liderança dentro da sua empresa, da sua organização, avalie de forma pragmática essa situação e escolha a melhor estratégia para lidar com essa situação e que esse momento de instabilidade seja superado com menos dor, com menos prejuízo possível. Essa é a ideia que eu queria transmitir para vocês. Se você tiver qualquer dúvida em relação a isso, quiser trocar uma ideia, manda sua pergunta no direct. Se você quiser minha ajuda para estabelecer um plano estratégico para superar esse momento, pode mandar a sua pergunta, pode contar com a gente na MyBeteam. Boa sorte e até o próximo vídeo.